Hoje nós vamos falar sobre um assunto que com certeza vai intrigar você. Nós vamos falar sobre fofoca no ambiente de trabalho, mas não conta pra ninguém, tá? Café Corporativo, um oferecimento de Comfort Mix, a sua loja com um mix de conforto. E Camp, marcas e patentes. Registre sua marca com quem tem mais de 30 anos de experiência. La Traviata Calçados, conforto e moda aos seus pés. Café Corporativo, Canal 25, hoje com Dalton Morishita, uma pessoa que nos deu a oportunidade de trazer a sua pesquisa, de trazer aí o seu conhecimento aqui para o Café Corporativo. Obrigado por ter vindo, Dalton. Obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Eu fico feliz aí de termos a oportunidade aí de encontrar o seu artigo, que me chamou a atenção, e eu acredito que é um assunto que vai chamar a atenção de todo mundo. Nós vamos falar hoje sobre fofoca no ambiente de trabalho. O Dalton Morishita, formado em administração de empresas pela PUC de São Paulo, com especialização em Business Administration pela Australian Professional Skills Institute, ele é Headhunter na Trend Recruitment, que é uma consultoria boutique de recrutamento e seleção para marketing e vendas. É isso, Dalton. E agora eu te pergunto, tem muita fofoca no ambiente de trabalho? Isso é uma coisa que de verdade acontece? Eu acho que todo mundo conhece ou já passou por algum tipo de fofoca no trabalho, né? Seja participando de uma forma indireta ou sendo alvo, né, de alguma fofoca. Mas eu acho que todo mundo tem algum tipo de experiência com fofoca. E por que isso acontece? As pessoas, primeiro, elas têm consciência dos problemas que a fofoca traz no ambiente de trabalho. Por que acontece? Eu acredito que inicialmente não. A fofoca pode começar com um boato, uma história, algum tipo de experiência profissional ou não profissional, e aquilo acaba tomando um tamanho, né? Então, uma conversa ali de café, uma conversa no bebedouro, que às vezes não tem nenhum cunho tão profissional, pessoal, mas que acaba denegrindo a imagem de um profissional, de alguém de dentro da empresa. Você acha que ela chega a começar de uma maneira até despretensiosa? Com certeza, às vezes é aquele boato, é uma conversa que você não acha, né, que vai virar uma fofoca, mas depois aquilo toma um tamanho. Mas também tem algumas fofocas que acredito que tem um cunho um pouco mais de prejudicar um outro trabalhador, né? Aquele famoso puxar o tapete de um colega para você ganhar algum tipo de promoção ou participar de alguma panelinha, mas existe também, né? Você acha que então em alguns momentos tem a maldade? Eu acredito que sim, mas acredito que na maioria dos casos é aquele boato, é aquela conversinha de café que acaba se tornando algo muito maior, né? Então vamos fazer uma coisa aqui, vamos concentrar um pouco nessa questão da maldade mesmo, daquele sujeito que ele tem um objetivo, sei lá, de escalonamento na empresa, ou ele quer tirar alguém do meio do caminho, e aí ele planta uma fofoca. Você enxerga dessa maneira ou não? Existe às vezes isso? Acontece, né? O mundo empresarial, às vezes acontece esse tipo de situação. Um profissional que talvez não por mérito, que ele não consiga subir por mérito, ele acaba gerando algum tipo de comentário maldoso, algum tipo de comentário que denigra a imagem do concorrente na empresa para ele poder ter algum tipo de vantagem, né, sobre esse concorrente. Ele cria uma estratégia de desconstruir o outro de alguma maneira, talvez? Sim, acredito que sim. A ideia dele é, de novo, né, não por mérito talvez ele não consiga essa promoção, então de alguma forma ele precisa diminuir essa outra pessoa para que ele seja o grande destaque, né? Olha só, que bacana. Então quer dizer, ele se destaca na sombra, na ausência do outro, é isso? Exato. Ele só consegue assim. Tem profissionais que são assim super complicado, mas isso não é sustentável, né? Em algum momento o time vai acabar entendendo, né, o que foi feito, vai acabar se afastando e essa pessoa também não tem uma longevidade, eu acredito, que na empresa, né? Porque ela vai fazer isso uma vez, vai fazer de novo e vai se tornar aí o fofoqueiro, né, dentro da empresa. Ela se estigmatiza com aquela característica. Daqui a pouco ela é já vista de uma maneira negativa pelos colegas, pelos seus empregadores. Sim, é natural, né, que uma pessoa mais negativa ela acaba se isolando. Não se isolando, mas as pessoas em volta também passam a isolar um pouco dela, né, por receio que essa pessoa, se foi hoje com
com o meu colega de trabalho, alguma hora vai ser comigo também. Então, naturalmente, o time começa a isolar essa pessoa, né? E não estou falando isolar no almoço, para o happy hour, mas passa a filtrar todas as informações que você vai dividir com aquela pessoa, né? Entendi. Agora, tem também o sujeito ingênuo, né? Que mesmo sabendo que o outro é fofoqueiro, entra na onda e acaba contando seus sentimentos para o fofoqueiro e cai nessa armadilha, né? Acontece? Com certeza, porque o ser humano acredita que ele tem uma questão de querer pertencer, né? Aquela questão de pertencimento. Então, às vezes, para você entrar naquele grupinho, para você poder ter aquela conversa no café, às vezes você precisa falar algo diferente, algo novo, algo que ninguém está sabendo. Então, ingenuamente, você acaba dividindo uma informação que de alguma forma vai ajudar esse fofoqueiro dentro da empresa, mas ingenuamente, né? Eu acredito que na maior parte dos casos a fofoca é algo que é um boato, né? Algo que você não quer prejudicar a pessoa no final, mas acaba prejudicando de uma forma ou outra. Então vamos lá. Então, voltando agora lá no início da nossa conversa, a gente identificou que tem dois tipos, né? Tem o fofoqueiro que é maldoso e tem aquele fofoqueiro que ele é circunstancial, né? Surgiu até por esse ato de pertencimento que você diz, né? Que é a inclusão, é isso? O sujeito quer se incluir num grupo, ele começa a falar baseado naquilo que o grupo está falando, né? Então você entende que o perfil circunstancial é o mais comum? Você acredita que nem todo mundo tem a maldade no momento que entra com uma fofoca? Sim, eu acredito no ser humano, né? Eu prefiro acreditar que nem todo mundo é maldoso. E a fofoca é algo que começa como um boato, uma conversa de café, aquela... Putz, você está ouvindo o que estão falando, começa dessa forma, né? E é algo que toma proporções, porque eu te falo um boato, você vai aumentar um pouquinho, a próxima pessoa vai aumentar um pouquinho e do nada a gente já tem um boato gigantesco correndo pela empresa que na maior parte das vezes não é verdade. Né? E o maior prejudicado é a vítima, é o alvo ali daquela fofoca. E o que eu acho interessante é que normalmente essas fofocas não têm fonte, né? Quer dizer, eu conto uma fofoca para você e não digo para você quem é que me contou. Quer dizer, eu não te dou a fonte. Mas mesmo assim você acredita, né? Exato, acho que é muito difícil identificar da onde se originou, né? Quem foi a primeira pessoa que contou sobre essa fofoca. Mas você, por acreditar que aquela informação é interessante, é relevante, você vai passar para frente, né? Você vai dividir com seus colegas. Uhum. Pois é, eu estava vendo uma vez acho que foi uma entrevista com a ministra Carmen Lúcia, né? E ela é mineira e ela fala que lá em Minas as pessoas têm muito isso, né? De falar assim, como diz o outro, faz tal coisa. E ela fala assim, é muito bom isso, né? Porque eu falo que como diz o outro, ninguém sabe como é o outro, ninguém processa o outro, ninguém reclama com o outro, porque você não sabe quem é o outro, né? E mesmo assim essas conversas vão tomando proporção, elas chegam a prejudicar mesmo as pessoas na empresa, né? Existem pessoas que são prejudicadas a ponto de terem prejuízos grandes nesse sentido? Sim, eu acho assim, né? A grande questão da fofoca é que ninguém sabe a origem, ninguém sabe como se originou e ninguém dá a fonte também, né? Ninguém fala, putz, foi fulano que me falou, foi ciclano. Eu acho que a fofoca ela tem dois principais prejudicados. A vítima da fofoca, a vítima, né, que estão falando mal dela, e o fofoqueiro. A pessoa que está espalhando esse boato, porque é uma pessoa que em algum momento vai ser isolada pela empresa, mas acho que a maior vítima realmente é a pessoa que é o alvo, né, muito interessante, né? Olha o que o Dalton está falando, que o sujeito ele chega, conta a fofoca, não dá a fonte, ele não diz aonde ele recebeu aquela informação, mas no final ele ainda fala para o outro assim, olha, mas não fala que eu te falei, né? Tem isso? Tem isso, e eu acho, não falo o que eu te falei, é o principal motivo para as pessoas dividirem, né? Engraçado. Legal. Nós vamos fazer um intervalinho aqui, porque tem muita coisa. Agora o papo começou a ficar gostoso, né? Começou a ficar divertido aqui. A gente vai fofocar um pouquinho aqui no intervalo, enquanto vocês assistem aí ao comercial da nossa
Comfort Mix. No retorno, a gente conta para você a fofoquinha que nós fizemos aqui. Até daqui a pouco. Comfort Mix, uma loja especializada em produtos conforto. Atende você, consumidor que quer permanecer na moda, mas que procura calçados que proporcionem saúde, qualidade e bem-estar para os seus pés. Com nosso atendimento personalizado, o conforto começa ao entrar em uma de nossas lojas. Trabalhamos com as marcas como Opananken, Usaflex, Skechers, Piccadilly e Comfort Flex. Venha nos fazer uma visita, vamos adorar te receber. Endereços no Parque do Colégio e Maxi Shopping Jundiaí. Comfort Mix, a sua loja com um mix de conforto. De volta aqui ao Café Corporativo, fofocando no dia de hoje. Eu aqui fofocando com o Dalton Morishita e a gente falando sobre o mundo corporativo e a fofoca no mundo corporativo, né, Dalton? Dalton, me conta uma coisa aqui, mesmo sabendo que o seu segredo vai vazar, né? O sujeito ainda assim, ele conta o segredo? Normalmente sim, né? É engraçado. É engraçado, eu acho, é o ser humano, quando ele tem alguma coisa que ele sabe que é segredo, que é secreto, a ação dele é dividir, é até irônico, né? Mas acontece muito, eu tenho um segredo, nossa, eu sei que aquilo é um segredo, eu preciso dividir com mais alguém, e esse mais alguém divide com mais alguém, e aí progressivamente vai passando, né, para toda a empresa. E o interessante é que o sujeito ele conta ele conta a fofoca, olha, aconteceu tal coisa, fulano me contou tal coisa, mas não conta para ninguém. Quer dizer, eu não consegui guardar segredo, mas eu quero que você guarde, né? Não é uma coisa irreal, é totalmente surreal isso, sim, né? É passar a responsabilidade para o outro, né? Então, eu não consegui guardar o segredo, mas você guarda. Então, precisa terminar em você. E passou a responsabilidade para frente, né? Muito louco, né? Agora, me diz uma coisa, como que o gestor, como que a empresa pode coibir isso? Porque tem consequências, né? Tem. Pô, até te perguntar isso antes, quais são essas consequências? O sujeito chega a sair de uma empresa em função de fofoca, de bullying? Começando primeiramente pela vítima, né? Essa vítima normalmente ela começa a se sentir mais isolada, mais sozinha, porque ela é alvo das fofocas, né? E em alguns casos mais extremos, ela está num estresse tão grande que o absenteísmo dela começa a aumentar, né? Ela passa a faltar mais na empresa e pode gerar algum quadro de depressão também, né? Porque aquela pessoa está sozinha. Perde o prazer de trabalhar ali. Com certeza, com certeza. E a empresa tem um papel muito grande nisso, né, em coibir esse tipo de atitude, até porque você cria um ambiente bem tóxico, né? As pessoas não querem estar mais lá, não sentem o prazer de estar ali trabalhando no dia a dia, porque sabe que aquele ambiente não é um ambiente seguro e confortável para ela trabalhar. E como que a empresa pode fazer? Que ações, por exemplo? Eu acredito que, primeiramente, o RH pode ser uma área ali mais segura, onde as pessoas podem compartilhar, né, do que está acontecendo, e, para isso, eles precisam ter algum tipo de ação, né? Então, palestras, vídeos, algum tipo de reunião. Se aconteceu algo pontual, você endereçar aquilo, né, mostrar para os profissionais que aquilo não é bacana, não é legal e que não vai ser tolerado. E em casos mais extremos, você tem casos de desligamento de profissionais. Então, em primeiro momento, a conscientização, se não resolver uma ação mais administrativa mesmo e até punitiva. Perfeito. Eu acredito muito nisso e é o papel do RH e do gestor criar um ambiente favorável, né, para as pessoas que possam desempenhar o seu papel. Já tem casos também de profissionais que entraram com algum tipo de ação contra a empresa porque ela se sentiu em um ambiente de estresse, um ambiente desagradável, um ambiente onde ela sofria algum tipo de bullying corporativo, né, pode-se dizer. Então, o papel do RH nesse sentido é realmente de ser aquele ponto focal, né? Ser aquele ponto principal onde todo mundo pode procurar, mas o gestor também ele não pode se abster disso, né? Se o gestor, ele como um líder, ele precisa entender que ele tem um papel de acabar com esse tipo de atitude, né? De não tolerar isso. Agora, do lado do
próprio colaborador ou da vítima, não necessariamente a vítima precisa ser um colaborador, às vezes o próprio gestor é vítima da fofoca, né? Aliás, é muito comum. Mas como fazer para não ser essa vítima? Ou, à medida de que já está acontecendo, como que eu fujo disso, como que eu driblo esse problema? Eu acredito que tem pessoas que conseguem conversar, né? E falar, olha, eu estou ouvindo o que está sendo falado de mim, não é uma verdade, mas tem pessoas que são um pouco mais retraídas. E aí, quando eu trouxe a questão do RH, né? Aquele ponto focal, você poder conversar com o RH, com o seu gestor, dividir o que está acontecendo, né? Acho que ninguém precisa sofrer sozinho, ninguém precisa achar que o mundo está contra ele, então realmente dividir, externalizar, né? Aquilo que está acontecendo, que você não acha que é certo. Acho isso no papel da vítima, né? Dalton, semana passada a gente fez uma entrevista com o Cláudio Luve, não sei se você assistiu, você chegou a assistir? Assisti, super bacana. Sobre o DISC, né? E aí ele falava sobre os perfis das pessoas dentro de um ambiente corporativo. Existe um perfil mais fofoqueiro ou mais sujeito a entrar nesse tipo de coisa ou não tem nada a ver com perfil? Eu acredito que talvez tenha um pouquinho, mas aquela pessoa mais comunicativa, né, mais expansiva, que está sempre ali conversando. Não, existe um perfil, né, um pouco mais analítico, que é mais focado ali em números, e existe a pessoa que é mais expansiva, mais comunicativa. Normalmente, a pessoa que é mais comunicativa, ela tende a ter um perfil um pouco mais para a questão da fofoca em si, né? Até porque ela está se comunicando com todo mundo, ela sempre precisa trazer algum, não artigo, mas alguma informação, isso, algum assunto novo. Então, normalmente esse tipo de coisa acontece às vezes. E esse é o caso de que não é por maldade. Muitas vezes isso não é nenhuma crítica, este perfil tal, né? Mas é até por uma questão de ter mesmo assunto que o sujeito está acostumado a buscar, correto? Tá. Agora, eu vou fazer uma pergunta que não necessariamente eu concorde com isso, tá? Mas eu quero te fazer essa pergunta até para te dar a oportunidade de desmistificar ou não, né? Você que vai responder. Mas a fofoca tem mais a ver com a mulher, com o ambiente feminino? Existe esse estereótipo, né? É algo que é falado muitas vezes na empresa, mas eu não acredito que é um perfil de gênero em si. Não é a mulher, não é o homem, na verdade, não, são os dois. A grande questão é que, para mim, o fofoqueiro é aquela pessoa que tem uma tendência a ser mais negativa, né? Então, é aquela pessoa que está sempre reclamando, que sempre coloca a culpa no outro por tudo que acontece na empresa. Então, eu não recebi a minha promoção porque alguém puxou meu tapete. É aquela pessoa que tem sempre o pensamento negativo. Né? Que tudo que acontece dentro da empresa nunca é culpa dela, sempre é culpa de alguém, mas ela sempre acaba sendo prejudicada e é aquela pessoa que está sempre reclamando. Né? Então, acho que não sendo homem, não sendo mulher, na verdade são os dois. Os dois são fofoqueiros. Ok, não tem absolutamente nada a ver com gênero, então. Com certeza não. Né? E isso é bom que fique muito claro, porque existe de fato, né, esse estereótipo e as meninas sofrem com isso, né? Mas assim como elas sofrem também quando se diz que elas dirigem mal e as estatísticas dizem justamente o contrário, né? Então, meninas, fiquem tranquilas, né? Acho que se alguém está te julgando aí, essa entrevista aqui já faz esse assunto cair por terra, né, Dalton? Dalton, vamos lá. Por fim, eu pergunto, existe mundo sem fofoca? Existe empresa livre desse ambiente fofoqueiro? Eu acredito que seria o mundo ideal, né? Uma empresa ideal. Acho que as empresas já estão trabalhando nisso, já estão coibindo muito dessas fofocas, né? O que a gente via no mercado antigamente não é o que acontece, só que eu acho que não é só papel da empresa, né? Mitigar, coibir esse tipo de ação. Vem dos colaboradores também. Então, o que você pode fazer? Se você ouviu alguma informação que você acha que pode ser algum boato, alguma fofoca, só não espalhar. Acaba com aquilo ali em você, né? Se você tiver um pouco mais de atitude, coíbe, né? Reprove esse tipo de ação. E uma coisa que eu vi super bacana é fazer a fofoca do bem.
né? Então, se alguém vier falar alguma coisa mal de uma pessoa, né, alguma coisa que denigre, você fala uma coisa boa, alguma característica boa daquela pessoa. Isso quebra o fofoqueiro. Boa, né? Porque ele verdadeira, né? Exato, Ou seja, exato. você vem dizer assim, fulano é preguiçoso, você fala assim, não, mas ele tem bons resultados. É isso que você quer dizer? Exato. Não, eu gosto muito dele, é uma ótima pessoa, né? Então você quebra porque a pessoa vem falar alguma coisa ruim e do nada ela saiu com Fica até constrangida, né, de continuar. E acho ali onde você pode acabar um pouco com essa cultura. A gente trabalha para isso, né? Acho que a empresa, a gente passa aí praticamente 50 horas da nossa semana dentro das empresas, então precisa ser um ambiente que favorece, né, a produtividade. E falando um pouco de produtividade, tem um estudo que fala que o colaborador perde até 65 horas no ano fofocando. Então isso é uma perda para a empresa, que esse cara poderia estar produzindo, poderia estar fazendo alguma coisa a mais e está ali fofocando, né? 65 é muito tempo, né? Dalton, obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Um prazer, obrigado. Eu fiquei muito satisfeito com o assunto que você nos trouxe aqui, mas eu vou pedir para você não ir embora ainda. A gente vai para o intervalinho, vai ver aqui o nosso patrocinador aqui, a La Traviata e a iCamp, e na sequência eu vou te entregar alguns presentes aí da nossa patrocinadora, tá bom? Perfeito, muito obrigado. Até daqui a pouco. Há mais de 20 anos no mercado de calçados e acessórios em Jundiaí e região, a La Traviata traz beleza, ousadia e as grandes tendências da moda. Trabalhamos com as melhores marcas com linhas para toda a família e produtos para o público feminino, masculino e infantil. Temos vários endereços em frente à igreja da Vila Arens, no Multimoda Center e também em Tupéva, com lojas modernas, completas e bem estruturadas. Estamos ansiosos para te receber aqui, onde nossos produtos te oferecem a elegância que você quer, com atendimento diferenciado e especial. La Traviata, conforto e moda aos seus pés. Com mais de 3 décadas de experiência, a iCamp, marcas e patentes, possibilita a você, empresário, uma performance mais segura no mercado. Isto porque a gestão, o uso estratégico e as ferramentas de propriedade intelectual traz diferencial competitivo, te posiciona em relação aos concorrentes e garante que o ativo intelectual na era do conhecimento esteja legalmente protegido por meio de registros de marcas, patentes, direitos autorais e temas relacionados em âmbito nacional e internacional. Assim se tornou o primeiro escritório do ramo a conquistar ISO 9001 pela gestão da qualidade. Mais cafeína aqui no Café Corporativo. Falando em cafeína, a gente vai entregar aqui para o Dalton uma canequinha para ele tomar café, Dalton, e um porta-cartões aqui da iCamp, que é a nossa patrocinadora, né? Muito legal. E também uma tábua de churrasco, que é um presente também da nossa patrocinadora. Eu vou te entregar. A única regrinha que tem aqui para usar essa tábua aqui da iCamp é que quando for utilizar, avisar a gente, tá? Dar endereço, local, horário, tudo, que é para a gente poder presenciar e fazer questão de participar, tá? Opa, com certeza. Faço um churrasco muito bom, viu? Modéstia à parte. Tá bom, não é daqueles que queima carne, não. Não, né? não. Carne ao ponto ali para mal passada. Legal. Com certeza. Então nós vamos lá depois conhecer a carne aí o churrasquinho do Dalton e ver se ele conta umas fofoquinhas pra gente, né? Mas na realidade o que eu quero dizer é que muitos de nós temos o hábito de ouvir uma conversa e não checar se ela é verdadeira, né? Então a gente fala muito assim, eu ouvi dizer tal coisa, ou falaram que tal coisa. E a gente tem a irresponsabilidade de tocar esse assunto para frente. O WhatsApp hoje é uma fonte, são as fake news. Tá? Então, imagina que você recebe um texto no seu WhatsApp dizendo que tal coisa está acontecendo ou vai acontecer ou já aconteceu e você não checa. Você não checa. Mas me passaram, eu estou passando também, estou só repassando. O só repassando é o pior veneno que tem. Quer dizer, você está emprestando o seu nome, a sua reputação para uma informação que não é verídica ou que pode não ser. Então, quando você transfere isso para outra pessoa, é você que está dizendo.
Se for mentira, a culpa é sua. Então não faça, não espalhe fake news, principalmente pelo WhatsApp. Dalton, obrigado por ter vindo mais uma vez, eu agradeço a sua presença aqui. O Café Corporativo, ele tem o lema, né, tem o objetivo de ser uma universidade na tela do nosso telespectador. Nós estamos hoje com 115 entrevistas disponíveis no nosso YouTube e eu te convido para vir assistir o Café Corporativo também no YouTube. Entre no seu YouTube/Café Corporativo e veja o conteúdo das 115 entrevistas que nós temos lá. Com certeza o assunto que você procurar, pelo menos uma ou duas fontes você vai ter para pesquisar. Tá? Agradeço ter vindo. Entre no nosso Café Corporativo e voltamos aqui a semana que vem. Café Corporativo, um oferecimento de Comfort Mix, a sua loja com um mix de conforto. E Camp, marcas e patentes. Registre sua marca com quem tem mais de 30 anos de experiência. La Traviata Calçados, conforto e moda aos seus pés.